Muito bom dia, boa tarde e boa noite a você que nos assiste. É motivo de alegria estarmos aqui reunidos para mais um café com ele, não é isso aí, Elieto? É isso aí. Hoje temos a satisfação, não o prazer, mas uma honra de estar com ela. Débora Delicato. Não, nada delicado. Estamos aqui. Obrigada pelo convite. É uma satisfação também. Posso dizer assim, na minha área, que também é um prazer. O prazer ele vem de várias formas. Mas então eu posso dizer que eu estou sentindo o prazer de estar aqui. Porque me traz alegria, me traz coisas boas de estar aqui nesse momento com vocês, na casa de vocês. Top. Uau. Café é bom, viu? Assim que eles... Café com eles. Então, pessoal, não esquece. Vai lá, se inscreve no nosso canal, clica no sininho. Faz isso. Assiste nossos outros vídeos. Temos nosso canal, ou nosso post no Instagram também diário. E vão lá, acompanhem, dê essa força pra gente, moral. E se não gostar também vai lá. Não curte, descurte, dislike, faça alguma coisa. A gente quer Desse jeito. algoritmo. O negócio é causar. Eu quero causar. Eu quero... Posso Falando fazer só uma com- pergunta? Pode. Tem mais café pra não me Tem, né? sim. Já Você cadê? quer qual? Vocês me deram antes? Você quer o quê? Hoje tem dois. é só Sempre pra tem uma saber. novidade aqui, né? A gente só tinha um tipo, agora já tem dois tipos. Hoje agora a gente tem água no cenário. Continua tendo água, né? Continua tendo água no Tem que ir cenário. na ordem, tem que ir na ordem. Não, você aí pode. fica à Já vontade. pode desmantelar o processo. Fica à vontade. Tá certo. Nós estamos aqui progredindo, né, no nosso cenário. É. Temos agora uns negócios bem diferentes, bem massa. Deixa aqui o negócio organizado. Não vou pegar não, o primeiro copo é o meu. Fala um pouco sobre quem é Débora. Quem é Débora Delicato? Até eu tento me descobrir até hoje. Não consigo saber quem sou eu. Não consigo saber. É uma... Cada dia parece que é uma pessoa diferente. Eu ainda estou tentando me conhecer. Mas Débora Delicato tem uma história de vida que foi fácil. Nunca, graças a Deus, graças aos meus pais, eu nunca passei por necessidade, nunca passei por dificuldades, né? Não sou filha de gente rica, não é isso. Mas pessoas que sempre se empenharam em trabalhar para dar o sustento mesmo aos filhos. Eu sou a quarta filha de pai e mãe, né? Alexandre e Flávia. Eu sou a quarta filha. Mãinha teve Fábio, Daniele, teve Felipe e aí fez laqueadura. Ela ligou as trompas, não queria mais filho. Mas aí depois de um ano ela engravidou, não sabia que estava grávida, pensou que era até um câncer, mas era eu. Era eu já na barriga dela. E foi uma felicidade, né? Ela me conta dessa história, foi uma felicidade muito grande quando eles descobriram que na verdade era uma gravidez, né? E assim foi. Então eu sou a quarta filha, eu fui uma criança muito mimada, né? Pelos pais e pelos irmãos. A diferença minha para minha irmã, por exemplo, são 5 anos, então minha irmã sempre me tratou como uma filha para ela. Ela tinha um pouco de responsabilidade comigo. E pronto. Então, pai e mãe trabalhava. A gente morou muito tempo em Olinda. Depois nós fomos, devido ao trabalho do meu pai, nós fomos para Xingó. Morei muito tempo em Xingó, no interior. Muito lindo. E lindo, lá era lindo demais. Lindo demais. Foi lá que eu descobri o meu pavor a sapo. Tem pavor a sapo. E Xingó, lá parece que é uma vila de sapos. Então, à noite eles aparecem. Aí É foi lá que eu porque tu não descobri. vê à noite aqui. Cada cururu que tem. Ainda bem que tá de dia, né? Então, assim, aí lá em Xingó eu morei dos 7 até os 12 anos. Mas foi uma experiência, assim, eu digo, pra quem mora, né? Pra quem teve a experiência de morar por um bom tempo na capital, Olinda não é capital, mas fica ali nas proximidades. Então, é uma realidade bem diferente. Até nas escolas a gente sente um pouco de diferença. Então, pra mim foi muito bom dos 7 aos 12 anos morar no interior. Então, eu não tinha essa vivência de morar em interior. Então, morar em Xingó, para mim, crescer, se desenvolver, assim, essa parte de adolescência, não, mas de criança mesmo, até os 12 anos, foi perfeito. Então, foi lá que eu me apaixonei pela primeira vez, tive meu primeiro namorado de selinho, que a pessoa tinha vergonha até de dar um beijinho de boca, assim, mas foi lá que eu descobri essas coisas. Então, quando eu voltei para Olinda, para morar em Olinda novamente, depois fiquei durante um bom tempo, até vim morar em Belo Jardim. Né? Então, assim, tem uma história bem de mudanças. E hoje eu encaro, assim, mudanças. Eu tenho um pouco de restrição. Quando eu vou me avaliar, me autoavaliar, em termos de o que é mudar de vida, o que é mudar de negócios, o que é uma mudança. As mudanças, para mim, elas significam, às vezes, um peso
muitas vezes pesado, né? É uma mudança às vezes muito total. Então, minha vida sempre foi mudar. Muda de lugar, muda de lugar, muda de lugar. Então, isso às vezes se torna um pouco pesado para mim, né? Tanto que quando eu casei, né? Quando eu vim morar em Belo Jardim, foi por conta que eu casei com o George, tive o meu primeiro filho, Matheus. E quando eu vim para cá, eu tive que deixar todo esse berço que eu tinha, né? Pai, mãe, irmãos, a mimadazinha. Tinha um trabalho lá já muito bem articulado. Eu trabalho, desde antes de eu me formar, eu trabalho com a mesma área que eu trabalho hoje, né? Que era a área da saúde. E assim, eu já estava tudo muito enraizado por lá. E é o mesmo que você parece que arrancar uma árvore e apostar se ela vai conseguir crescer em outro canto. E deu certo, né? Deu certo, mas até a terra começar a aceitar, a raiz também começar a aceitar aquilo ali, a gente sofre bastante. Então hoje, uma das coisas que eu encaro de mais desafio para mim é a palavra mudança. Mudança, porque eu acho que foram as mudanças que me fizeram sofrer, mas também foram os sofrimentos que me fizeram também crescer um tanto. E até assim, hoje eu sou uma pessoa mais, sabe? Tento neutralizar um pouco as coisas que me faz sofrer. Apesar de que eu me considero uma pessoa muito intensa. Meu pai já falava muito pra mim, Débora, você é uma pessoa que não tem um meio termo, no sentido de sentimento, né? Então, ou eu sinto demais. Na verdade, eu só tenho o meio termo, não. Eu sinto demais, ele diz. É tudo muito intenso no termo de sentir. Então, eu sinto demais. Então, eu amo demais. Eu sou feliz demais. Eu sou alegre demais. E aí, eu não tenho um meio termo de, hoje eu não tô mais ou menos, não. Ou eu tô muito feliz com aquilo ali, muito alegre com aquelas conquistas, amando demais aquelas pessoas, ou aquilo ali parece que acaba, entendeu? Então, isso me leva a extremos de sentimentos, entendeu? Então, que também são mudanças. Então, parece que a palavra mudança, ela parece que está bem assim no sentido de interferindo na minha vida. Não sei nem por que a vida é uma viagem, né? E as palavras também. E a gente começa a falar de uma coisa e vai viajando, né? Esse o intuito disso aqui é justamente... E tu falando mudança, eu estava assistindo ontem um neurocientista, eu esqueci o nome dele agora, foi até uma indicação de um colega, e ele falava sobre essa questão de mudança. Ele mostrou um gráfico, e dentro desse gráfico muitas pessoas se perguntam, né, como é que tu quer estar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, mas essa questão de você prever e querer muitas vezes aquilo que você quer e não acontecer frustra muito e deixa você muito louco. Sim. E qual seria a ideia, né? Pra não se frustrar. Porque não tem como você não gerar aí, expectativas. numa conversa conosco aqui, Elton falou, né? Ele falou que a filosofia de vida dele é realmente viver o agora, e se ele quisesse pedir a Deus algo, ele pediria o seguinte: eu quero ter essa minha vida com minha família do jeito que eu tô agora pra sempre. Se ele me conceder isso, tá massa. E eu achei porque aquilo um pouco... a satisfação do agora, né? Viver o agora. Eu acho que isso é muito... Porque tem até umas... Eu acho que até lá na igreja mesmo, eu já ouvi até o pastor Anderson falando, da questão do passado, que quem está muito ligado ao passado sente muita depressão, né? Lá pro futuro, ansiedade, e agora é o estresse. E é isso que a gente fala de mudança, né? Por isso que hoje minha filosofia de vida é me comparar comigo mesmo. Quando eu olho pra trás e olho pra mim, eu não me comparo com ninguém em rede social, com nada. Eu quero ser melhor do que eu mesmo. Então, quando eu vejo melhor em mim ontem, cara, eu tô no caminho certo. Então, isso me deixa mais animado, mais satisfeito e mais pé no chão sempre. Pois é, aí eu sinto às vezes saudade de mim. Saudade de mim. Eu acho que o peso da responsabilidade, né? O peso de cobranças, a responsabilidade com outras pessoas, quando você tem aí uma questão de, às vezes, um empreendimento, tá? Então, quando você tem nas suas costas, não, quando digo que é nas costas, porque cada um tem as suas responsabilidades também nos seus trabalhos. Mas, de uma certa forma, se eu tenho uma empresa, e essa empresa ela gera empregos para outras pessoas que dão de conta para as suas famílias, então eu tenho uma certa responsabilidade com eles. E eu sou uma pessoa muito acolhedora, né? Então tem algumas coisas que me ferem. Se eu vejo um funcionário meu, um colaborador meu ferido, aquilo ali me fere também, entendeu? Eu consigo enxergar que as pessoas não trabalham com todo o seu potencial, muitas vezes, mas às vezes é porque a gente também não está dando essa oportunidade de ele mostrar todo o potencial, entende?
E quando você não está sozinha no empreendimento, quando você divide com alguém, então a gente às vezes nem sempre compartilha do mesmo sentimento em relação à empresa, aos negócios, às pessoas, ao acolhimento, ao rendimento. Então é muito difícil você lidar com isso. Eu acho que eu gostaria de ter o mesmo estilo de vida que eu tenho. Se falar de estilo de vida, claro que eu queria ter, né? Eu queria chegar assim aos 36 anos com a casa própria, com um carro, com uma família, isso é perfeito, né? Mas não com essa responsabilidade tão grande de você às vezes não poder escolher pelo outro. Mas é porque eu sempre fui assim, de tentar me colocar muito no lugar do outro, a questão da empatia. Sim. Mas é uma empatia que me fere, porque quando você consegue tomar a decisão para mudar sozinho aquela situação, beleza, mas quando você não consegue já é um pouco mais difícil. Então isso dói. Hoje eu preferiria estar trabalhando somente para mim ou trabalhar para alguém que eu tivesse satisfação do que talvez eu ter uma empresa com uma responsabilidade nesse momento de pandemia, por exemplo, que você às vezes não sabe se você vai ter como pagar, se você vai ter como gratificar, se você vai ter como reconhecer como a outra pessoa quer esse reconhecimento. Tá entendendo? Sim. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Não adianta você chegar aqui e dizer, é fácil. Não. É uma coisa que precisa realmente de muito planejamento, de muito amadurecimento e das pecinhas do quebra-cabeça ali bem conectadas e as escolhas corretas. E isso acaba sendo um desafio, né? Muito, a todo momento. E é um desafio diário. Porque Diário. Eu acredito. Diário. Tu falou em intensidade, eu percebo que tu é muito intensa mesmo. E é como eu falo, falar Ela sobre... é meio doida, né? Não, eu falo de intensidade. Eu falo de intensidade porque, como a gente não tem intimidade, mas é fácil te ver em qualquer lugar, é fácil tu tá em todas as redes sociais, tu tá sempre fazendo o teu transbordo na tua área, dentro do teu Instagram, em todos os lugares. E o que mais me chocou nesse período todo é que eu vou descer para trabalhar, ligo o rádio do carro e vou lá só rindo, porque tu faz um programa, acho que é David. Com David Santos. Perfeito. Eu não sei quais os dias, eu não acompanho, mas eu sei que também tem lá uma câmera que posta no YouTube, no Facebook. No Facebook. Uma live, né? Aí tipo, eu saio do carro, desligo o carro, entro lá no trabalho, quando eu ligo o computador, o Facebook tá lá também de novo, David com Débora e a galera transbordando e fazendo pergunta e muito sorriso, muita alegria. E é perfeito, porque é como eu falo, eu não tenho intimidade contigo, mas quando se fala assim, Débora Delicata, pra mim é uma figura pública e uma figura pública de transbordo. Agora eu fiquei impressionado com o Delicato, né? Delicato. De onde será que vem esse nome? Será que é porque ela é delicada? Não sei, Delicato. Com certeza. Tem dúvida. Mas o Delicato, sei lá, parece um nome em português. De onde vem? Ele é compatível com o meu nariz. Ele é italiano. Ele é descendência italiana. É um Delicato. Mas não é nada delicado, não. Vou buscar de onde vem esse Delicato. Pode procurar. Essa origem, né? Meu avô era puro italiano puro. Meu avô, dos olhos do cor de azul, que o azul mais lindo que eu já vi na minha vida são os olhos do meu avô. A gente tá brincando, isso é sério? É sério. Caramba. Descendência italiana. Legal. A neguinha aqui é fera, viu? Rapaz. Bordo. Da intensidade, vê só. Eu acho que para tudo que a gente vai fazer, vai se meter, a gente tem que fazer com intensidade, né? Não adianta, vocês veem, como eu cheguei aqui, vocês já estavam organizando, né? Na verdade, vocês organizam isso antes da pessoa chegar aqui, bem antes. Vocês já estão planejando, né? Já tem uma pauta, já tem aí como é que a gente vai melhorar, como é que a gente vai receber. É tanta coisa que gira, né? Então, os bastidores de vocês, de um momento, né? A gente vai passar aqui um momento, aqui 1 hora, né? Mas essa 1 hora é o que as pessoas vão ver ali nessa 1 hora. Mas elas não sabem o quanto que vocês dedicaram de tempo para essa 1 hora acontecer. O corre, né? a troca de ideia de então, dias. Então, assim é a nossa vida, né? Imagina o quanto de tempo também a gente não gasta para fazer um atendimento em um paciente, para fazer uma entrevista numa rádio, para fazer uma postagem numa live, né? Esses dias eu tava lá em casa e, assim, eu considero, eu sou uma pessoa que eu nunca fiz terapia. Eu preciso fazer. Inclusive, Karen Fernanda é a única pessoa que me faz terapia. Ela faz na acupuntura o que eu devia procurar com psicólogos, né? E ela sempre Débora, me diz. Eu te amo, vice? Karen Fernanda. Então, assim, Karen pra mim funciona como ela é minha amiga, né? Então, amigo já é um berço que, às vezes, só dela abrir a porta, né? A gente, por coincidência, trabalha na Diag Clean nos mesmos dias. Então, é na terça tarde, sexta tarde,
Então, às vezes, ela só vai lá no consultório, estás bem? Então, assim, isso já é tudo. Não é tudo, mas já é aquela abertura de janela, assim, você se vê em casa, entende? Sim. Em casa não, você se vê num lar. Às vezes você vai encontrar o seu lar nos braços de outras pessoas, na presença de outras pessoas. Então, Karen, pra mim, é isso. Então, assim, aí ela vai, bota a ventosa, bota agulha, tira agulha, bota semente, bota massagem, bota óleo. Dias que eu não tava nada bem, até na minha casa ela chegou, então ela faz pra mim uma terapia que eu deveria procurar num psicólogo muitas vezes. E ela puxa a minha orelha e diz, vai no psicólogo que tá precisando. E eu não vou. Então, hoje as minhas terapias, se não for com Karen, que é a única pessoa que faz terapia pra mim, é a única pessoa que me cuida em tempo de saúde. Então, eu pego minhas redes sociais hoje, elas funcionam pra mim como uma terapia. Então, eu quando tô ali interagindo com as pessoas, eu acho que isso faz muita vida de youtubers, enfim, por isso que as pessoas... E nesse momento de pandemia, mais ainda, né? Então, quando a gente se vê muito isolado... Por mais que eu tenha 2 crianças em casa, mas que também gera um pouco de frustração nelas nesse momento, elas estão muito conectadas ali com aquele ambiente o tempo todo. Às vezes eu quero levar elas só para ver o mato lá na frente de casa, entendeu? Porque eu acho que a gente precisa, às vezes, respirar coisas diferentes. Então, para mim, o que é diferente desse mundo lá externo, onde tem pessoas doentes, pessoas que passando por problemas, né, os funcionários. Então, a minha vida, como ela passa, eu passo muito tempo fora de casa. Então, quando eu chego em casa e eu já não tenho mais a oportunidade de estar ali brincando com os meninos ou participando de alguma coisa com eles, então eu vou para onde? Para redes sociais. Que é muitas vezes onde eu esqueço os problemas. Né? Então, eu esqueço que tem muitas coisas pendentes na minha vida. E aí eu termino conversando ali com o povo, entregando para eles um pouco do que eu tenho de conhecimento, que não é tanto. E, pessoal, é muito conteúdo. Vocês não têm noção. Entrei lá no Instagram dela. Hoje mesmo, antes de vir para cá, tá cheio de conteúdozinho assim, um pouco desorganizado, que é como tá um pouco... As minhas redes, ela fica um pouco desorganizada. Eu não edito, eu não me programo. É assim, eu vou fazer uma live daqui a pouco, um ao vivo daqui a 1 hora, 2 horas. Então, é esse pessoal que me acompanha e que já tá entendendo como é. É um alto transbordo, vocês não têm noção. E assim, Obrigada, só pegando o gancho, quando tu fala do cenário, quando tu fala de tudo gera energia, tempo, até gasto de dinheiro às vezes. Só que quando a gente faz por amor e para transbordo, vale a pena porque isso deixa de ser um peso e pelo contrário, a gente usa como uma terapia. Então, sei lá, a gente tá cheio de coisa para resolver, a gente tá cheio de problemas e mesmo assim a gente tá com essa energia de transbordo. Sim. Então, para mim é como um legado, a gente deixa o legado na terra que é esse e é isso aí. Esquece os problemas, faz o que tem que ser feito e vamos transbordar na vida das pessoas. É porque que não dá pra resolver rapidamente e facilmente, aí a gente tem que ir aos poucos mesmo, né? E falando de Débora, pessoal, olhando pra tu, eu queria dizer que a primeira vez que eu te vi, tu passou uma verdade muito grande, entende? Não me faça chorar. E eu creio que todas as pessoas que te acompanham nas lives, nos programas, te ouvindo, mesmo sem te conhecer, elas sentem isso. Entendeu? Porque tu é verdadeira. O que tu tem pra dizer, tu vai e diz. Acabou-se. E o mundo precisa de pessoas assim. Mano, tu acredita? Eu não era assim. Entendeu? Então, quando eu falo dessa questão de amadurecimento, esse amadurecimento ele veio depois de muito se calar. Sim. Entendeu? E a gente, às vezes, tem muito isso, né? Principalmente nós mulheres. A questão cultural, a questão do que as pessoas passam muito pra gente. Como que a gente, às vezes, tem que se calar frente a muitas coisas que estão nos perturbando, que estão nos ferindo, que estão nos tirando, às vezes, do sério. E a gente, às vezes, se cala para tentar manter os outros em equilíbrio. E a gente tá desequilibrada por dentro. Sim. Então, assim, hoje eu já sou uma pessoa que eu aceito menos isso. Esses desequilíbrios meus internos, muitas vezes eu tento logo resolver. Se não dá para resolver, até eu não conseguir resolver, ele vai me fazer sofrer. Esses tipos de coisas, entendeu? Mas, assim... Eita, cafezinho. Olha a chiqueza. E vai ter um segredo. Não corta isso não. Deixa assim. E vai ter um segredo, né, mano? Vai ter um segredo nessa máquina, eu vou esperar dela. Não, é quando tu tomar. Pra vocês botarem aí. O pi. Entendesse, mano? Então, assim, eu sempre fui uma criança... Desde criança, eu fui muito calada. Nesse sentido, entendeu? Criação. Conta de coisas da criação mesmo, no seio familiar. Então, por algumas questões, então eu sempre fui muito acostumada a escutar calada. Entendeu? Hoje eu já não escuto calada. Né? Não é que eu vá pra ofensa, não é isso. Mas eu acho que o outro ele tem que entender que ali é o meu espaço. Sim.
e que aquilo tá me ferindo, e que aquilo tá me incomodando, e eu falo, entendeu? Não é briga, é em tudo. É em tudo. Mesmo que não vá acontecer como eu quero, mas as pessoas que convivem comigo, as pessoas que planejam comigo, que se sentam comigo, seja lá o que for, elas sabem se é como eu gostei, como eu não gostei. Aproveitando que tu falou um pouco aí da tua... Surpresa é sem açúcar, mulher. A gente não toma com açúcar, não. Aí os nossos convidados também tem que tomar sem açúcar. Vai botar o suco na minha cara. Você vai botar o suco na minha cara. Tô ligado os efeitos, ó. O editor. Vamos ver. Tem que tomar agora. E não deixa esfriar não, que piora. Até porque na vida nem tudo é doce, né? Pois é. Era essa a mensagem? Não, mas ficou. Tudo é doce. Inclusive eu vou editar uma mensagem pra Débora Delicato. Nem tudo é doce. Na vida Toma um nem café tudo é amargo. doce. A gente faz careta, mas vai continuar. Até o fim. Então, pegando o gancho, Dá uma fala um misturada pouco, fica à vontade. Fala um pouco da tua profissão. Tu falou aí algumas coisas, clínica, enfim. Pode melhor também tu fazer um falar, não é? merchan da Diag Clean. Aproveita. Pois é, Débora Delicato. Como é que eu comecei, né? Eu fiz faculdade de enfermagem, eu sou enfermeira. E aí, no final, assim, já da minha faculdade, faltando 1 ano e meio para me formar. Então, é aquelas articulações que você tem com alguns conhecidos, né? Graças a Deus, na nossa vida, nós temos alguns conhecidos que são portas abertas para que a gente consiga ver o que a gente quer e o que a gente não quer. Sim. Né? E aí surgiram as portas de eu fazer alguns atendimentos na rua, né? Pessoas, normalmente, em boates gays, né? Então eu ia à noite fazer testagem para HIV, sífilis, hepatite B e C na rua. Isso à lá noite. em Recife, Olinda. Recife. E aí nessas articulações... E tu já estava formado, trabalhando, não estava formada, estudante. Sim. Então já tinha feito alguns estágios em hospital, né? Mas nessa questão das DST, AIDS, as infecções sexualmente transmissíveis, que é onde o que eu mais amo hoje, é isso. Então começou desse jeito. Então eu ia fazer essas testagens e aprendia um pouco com aquela equipe que já trabalhava com aquilo ali. E aí ficou desenrolando, deu certo. Aí comecei a fazer umas capacitações, né? Uns treinamentos externos. Então eu viajei em muitos lugares do Brasil. E comecei a já deixar um vínculo com o pessoal da Secretaria do Estado. Pessoal do Programa Estadual DST-AIDS. E aí, assim que eu me formei, eu já comecei a trabalhar lá na Secretaria Estadual, junto com o pessoal do Programa Estadual DST-AIDS. Né? E trabalhando também com o pessoal do Ministério da Saúde, também na causa HIV-AIDS. Então, isso aí me proporcionou uma abertura muito gigantesca. As pessoas hoje que se dedicam a trabalhar, pelo menos as pessoas que trabalharam lá na minha época com o pessoal do programa daquela época, eram pessoas muito dedicadas ao ser humano, né? O meu primeiro chefe foi François, o nome dele, François. E ele era uma pessoa, assim, de uma humildade. Ele tinha carro, mas é médico, tinha carro, mas nunca pegou um carro para ir trabalhar. Ele ia de ônibus, ou ele ia andando, ele ia de bicicleta. Era daquele tipo de chefe que ele ia para as campanhas com a gente, vestia o mesmo estilo de roupa da gente, e aquilo ali eu virei fã dele. Eu não trabalhava com ele, eu virei fã dele. Então, assim, o jeito que ele falava sobre a causa, o jeito que ele tratava os pacientes. Ele foi a primeira pessoa que eu vi dar um abraço num paciente HIV positivo, então aquilo ali já quebrou um tanto de preconceitos que, por falta de conhecimento, sim, né? Então, assim, ele me trouxe muita riqueza nisso. Então, hoje eu consigo enxergar as infecções sexualmente transmissíveis, inclusive as pessoas que vivem com HIV e AIDS, de uma forma diferente, porque eu compreendi desde lá do início que nada é misterioso, né? Foi ele que me fez compreender muitas coisas dessa causa. E foi ele que me fez compreender que aonde a gente chega, a gente tem que trabalhar com humanidade, sem diferenças de um para o outro, né? Então, ele sentava do nosso lado, ele vinha com a gente para o nosso lado, era ele que ia dar a entrevista em rádio. Então, hoje, ele foi para mim uma inspiração, François. E aí, dessa forma, como a gente ia para também, dentro de Pernambuco, implantar, né, alguns testes, implantar alguns programas nossos dentro dos municípios. Um dos municípios que eu vim foi Belo Jardim. Então, foi onde eu conheci meu esposo atual. E a gente começou a namorar depois de um tempo e a gente fez um plano, aí engravidou de Matheus. Aí foi quando eu vi que aquele plano, aquilo que eu estava tão enraizado lá em termos de trabalho, eu ia ter que mudar.
né? E foi quando eu me mudei para cá. Eu já mudei com um pacote nascido, né? Eu passei um tempo morando na casa da minha avó, logo que Matheus nasceu, para finalizar os trabalhos lá, ter a questão da licença maternidade. E aí, quando o Matheus nasceu, e depois de um tempo eu vim morar aqui, foi quando tudo começou aqui. Então, eu trabalhava no CTA. A Diag Clean, ela não existia ainda, né? A clínica que hoje nós temos. Antigamente era uma parceria, uma sociedade de geólogos com uma outra pessoa. Mas eu dava algumas... Como é que eu posso dizer? Algumas chegadas lá para tentar melhorar o ambiente, colocar algumas ideias minhas. E aí foi quando surgiu a oportunidade da gente não ter mais aquela sociedade e a gente fazer a nossa clínica, né? A Diag Clean. Nesse tempo eu trabalhava num hospital lá em Caruaru, dava plantão, e trabalhava também no CTA. Então, aí, normalmente, num relacionamento de homem e mulher, alguém tem que optar, né? Se a gente vai abrir uma sociedade nós dois juntos, alguém vai ter que abandonar o que já tem para poder dar conta do que vai vir. Então, quem abandonou fui eu. Então, eu já tinha Maria Fernanda e Matheus, que são os meus dois filhos. Então, outro desafio, né? Mais uma mudança. Quebrando. Então, assim... passear não dá. Então, assim, eu tinha... nem tudo é doce, às vezes é amargo. Tome, que a gente quer ver a careta. Bota uma aguinha pra dentro e tá tudo bem. 70% do corpo é água, né? Então, vamos me tratar. Então, abri mão do meu salário, abri mão de trabalhar para os outros para tentar trabalhar para mim e para o meu esposo. Foi um desafio muito grande, até hoje é um desafio muito grande. A Diag Clean é um sonho concretizado, um sonho já realizado, um sonho em expansão. É uma expansão tanto horizontal, a gente consegue hoje, antigamente muito, muito próximo, né? Isso, Diag Clean é de 2000 vai fazer 5 anos só, a Diag Clean mesmo, vai fazer 5 anos apenas. E a gente só tinha uma única unidade, hoje nós temos... Além de Belo Jardim, a gente tem Itacaimbó, uma parceria em Itacaimbó, mas que é nosso mesmo, tem Serra do Vento, Chucuru, né? Tem a nossa unidade agora do Raio X, que é mais um empreendimento diferenciado, uma coisa que a gente não tinha dentro de Belo Jardim, hoje nós temos. E agora a gente está indo para Sanharol. Então, assim, são desafios muito intensos e que precisa realmente dessa intensidade, mas e de muita maturidade. Maturidade, intensidade e coragem, né? E coragem. Porque, lembrando que a gente tá vivendo momentos difíceis, né? Assim... Deixa eu te falar, eu vou ser bem sincera aqui não adianta, né? A gente se esconder. A pandemia, financeiramente falando, não tô falando de outras coisas. Financeiramente falando, a pandemia ela não nos trouxe nenhum prejuízo. Lá no início, começo de março do ano passado, que foi quando começou a pandemia, nós pensamos sim em fechar. Eu disse, não, vamos fechar porque a gente nem sabe como é que vai ser isso. E a gente já estava em construção de Serra do Vento, então já tinha o que a gente tinha guardado, o que a gente tudo novo, mas o que a gente tinha guardado de dinheiro guardado, a gente tinha gasto na construção de mais uma unidade. A gente já tinha Chucuru, que a gente não terminou de pagar ela, né? Tinha Diag Clean daqui, que a gente estava em um processo de provavelmente mudança já para um outro local, um outro espaço, que é o que vai acontecer em breve, já está em construção lá na Coab 1. E estava finalizando Serra do Vento. Então, assim, a gente disse, como é que a gente vai fazer? Como é isso? O dia que a terra parou. Então, assim, como é isso? É muito louco. Então, é melhor a gente, já que está desse jeito, a gente fecha as portas. Mas como fechar as portas, Elierton? Se você tem ali funcionários que dependem daquilo ali. É onde entra a empatia, né? E tem também clientes, né? Porque quando eu falo clientes é que você escolhe a sua clínica e escolhendo sua clínica você também tem essa parceria, essa amizade. Por exemplo, se eu quero fazer uma acupuntura, vai ser com Karen tá lá. Não, se eu quero um médico, vai ser... Eu vou falar Paulo Saraiva, porque foi lá que eu já fui atendido e um exemplo. E eu gosto dele. Então... Além laboratório, tudo é a confiança da equipe. Tudo, até a recepção você escolhe. Então, além disso tudo, você tem um relacionamento também com as pessoas que estão lá. Então, tu também, eu acredito que visou também o cliente, né? Mas nesse momento de pandemia, na sinceridade mesmo, a gente, como estava tudo muito louco, o meu pensamento principal, né, foi, como que a gente vai fechar? E esse pessoal que depende disso aqui, né, não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Você vê, esses dias eu vi uma imagem de um cara com a cabeça assim num carrinho de pipoca e fico me perguntando, né? Ele depende dele e não quer fechar, né? E não pode fechar.
Ele não pode abrir mão. Então, como é que eu ia fechar as portas para essas pessoas que dependem daquilo ali, né? Como é que, assim, o governo vai sustentar por um tempo? Não dá, tem coisas que a gente não pode confiar. Então, a gente reduziu um pouco, reduziu carga horária, alguns profissionais que lá trabalham e que mantêm a clínica, de uma certa forma, porque todo profissional que está ali dentro, ele deixa um quantitativo, né? Eles geram aquele lucro para a gente. Né? Essa imagem, a imagem de Karen, a imagem de Paula, a imagem de Pedro, a imagem de Helena. Então, são imagens que agregam valores à nossa clínica. Tanto que a gente tem, né? Tem muitos profissionais, e aí já entra muito essa minha parte. Tem profissionais que eles não combinam com a Diag Clean. Tem profissionais de saúde que eles não combinam com a Diag Clean. E muito provavelmente eles não vão passar muito tempo, como já aconteceu. De muitos profissionais, eles não têm um perfil. Se ele não tem um perfil, ele sai. Ele sai porque a própria recepção, ela tem essa questão de tentar colocar o profissional para cima ou não. Viu? A recepção, ela tem muito isso. Os pacientes, eles também fazem isso. Eles reclamam. Eles sabem quem é Débora, eles sabem quem é Georgia. Então, eles vão lá e dizem, não gostei desse atendimento, né? Quero meu dinheiro de volta. Ou quero outro profissional para me atender. Então, quando começa isso a ser uma coisa muito frequente, espera aí. Imagina alguém, quem é que vai chegar para mim para reclamar de um Paulo da vida? Dificilmente. De Karen? Dificilmente. De Pedro Henrique? Dificilmente. Então, praticamente, é uma escolha que não é nem tu que faz, é os próprios clientes. Os a própria clientes Diag que Clean vão fazendo essa aceitação. Isso. Entende? Eles vão mostrando para mim quem presta e quem não presta, quem não tem é perfil, nem, quem não tem perfil. o perfil entendeu? mesmo da Diag Clean. Né? Agora, porque claro, para entrar, a gente primeiro, né, quem é essa pessoa? Depois que entra, a gente só vai saber se funciona se a gente visualizar resultado nos nossos pacientes. Tanto na questão eu percebo da também, aceitação, todas as pessoas que tu falou é mais de dentro para fora, não é nenhuma coisa forçada. É porque as pessoas são assim, elas são assim, então é como tu mesmo. Eu sinto que tu é intensa de dentro pra fora, tu não força nada, porque tu é 24 horas nessa intensidade, e é uma intensidade boa, uma energia positiva, enfim. Obrigada. Mas eu falo isso tomar assim, quem acompanhar ela vai entender o que eu tô dizendo. Ele tá ligado. Olha, ele vai editar isso aí, vai ficar sempre na minha cara. Eu só tô querendo ver. Vai virar um meme. É muito bom. Enfim, e falando também... É porque tá esfriando, né? Tá esquivando. A gente falou em Paulo Saraiva, e eu vi que tu tá fazendo pequenas cirurgias, eu acho que eu vi no Instagram dele, Fala um pouco sobre isso, e eu compreendi errado, porque lá tava assim, gratuito, chama no WhatsApp. Quase, eu tenho um sinal aqui, ó. Não, vamos lá tirar. A avaliação é gratuita. A gente pode avaliar. A avaliação! O que é que acontece? A avaliação é gratuita. Vou lá só mostrar vocês. A nossa tabela, quando a gente faz essa avaliação, né, a gente também trabalha com uma tabela bem abaixo do preço que você pode procurar e encontrar dentro de Belo Jardim. Na verdade, o meu trabalho, junto com o Paulo, a gente tanto faz atendimento em domicílio, a gente também faz os atendimentos lá na clínica. É uma parceria muito bonita, né? E a gente faz esses atendimentos de pequenas cirurgias. É um médico bem completo. Então, nesses atendimentos, assim, a gente consegue também fazer algumas coisas da questão social. A gente faz atendimentos em domicílio, às vezes gratuito. A gente, às vezes, teve uma oportunidade, por exemplo, que a gente reformou uma casa de uma pessoa lá em Poção, que ele identificou. A gente já fez Natal, Páscoa, entrega de cestas básicas. Então, assim, a gente não pode misturar tanto. Então, eu não posso trazer para dentro da clínica um serviço totalmente gratuito. Né? Porque é dali onde a gente não tem como fazer isso. Eu posso até dizer, num dia diferente, fazer até um mutirão, entendesse? Mas não daria para ser desse jeito, tudo gratuito. Mas muita gente paga uma consulta de 170, 200 reais para avaliar um sinal, uma unha encravada, não sei o que. Então não precisa. Então a gente teve essa ideia, eu tive essa ideia, na verdade, o Paulo acatou, como ele acata muitas ideias minhas, inclusive dão certo. E assim, a gente pegou e colocou, vai ser um dia, e isso aí vai acontecer uma vez no mês. A gente vai avaliar e o que era ali, vamos dizer... Tipo, a gente reduziu em 40%, 50% da tabela para a questão do procedimento. Então, a gente tirou... Porque quando você tira um dia todo, Eliarton, só para fazer pequenas cirurgias é diferente do que entra um paciente para uma consulta clínica, entra um paciente para cirurgia. Aí entra um paciente para consulta ginecológica, entra um paciente para pré-natal. Então, é diferente. Então, quando a gente pega um dia só para cirurgia, aquilo ali vai num ritmo diferenciado. Então, a gente faz a triagem, marca para um dia diferente, um dia específico, e dá certo. Mas a gente faz, além dessas pequenas cirurgias, isso é um projeto que vai acontecer uma vez no mês, então a gente vai divulgar nas redes sociais, uma coisa bem restrita, as pessoas
Dessa última vez, a primeira vez e a derradeira, nós fizemos 14 avaliações. E dessas 14 nós fizemos 10 cirurgias. Né? Então foram pessoas que às vezes nem tinham conhecimento, né? E que de uma certa forma foi vantagem para eles, porque jamais iriam conseguir, nem mesmo com a gente, que já trabalha com preço bem reduzido, esse tipo de procedimento, entendeu? Então vê, só foi uma vez que vocês postaram. Por enquanto só uma vez. Aí Como no eu próximo vi. mês... Viu? Que eu acompanho. Me acompanha. Tô seguindo. E aí falando um projeto lindo, uma coisa assim, que traz uma coisa muito boa pra gente. Sabe aquilo você chegar na casa de pessoas que já te conhecem, que já gostam de tu, que sabem do teu tipo de trabalho, que admiram você como pessoa? Então, o atendimento em domicílio que a gente faz, né? Ele como médico, eu, Débora, como enfermeira, é um conjunto. A gente chega lá e além da gente trazer um pouco de alegria, um pouco de leveza, esquecendo dos nossos problemas lá para dentro daquelas casas, a gente também sai um tanto energizado com aquelas energias ali, né? É claro que nem sempre acontece. Tem casa que a gente chega e a gente se depara com situações que a gente vê que não tem como mudar, né? Inclusive, são casas que algumas vezes a gente atende de graça, mesmo o paciente ele estando ali com o dinheiro, que pasmem. Na maioria das vezes, minha gente, a gente chega nas casas de pacientes que a gente sabe que tem condições e as pessoas choram, sabendo o preço da consulta, mas choram para não pagar aquele preço, né? Então ficam, não, mas faça um desconto, doutor, faça um desconto, doutora, faz isso não, e o dinheiro disso aqui. E quando a gente chega nas casas mais humildes que tiver, a primeira coisa, antes de qualquer coisa do atendimento, as primeiras coisas que eles fazem é tirar o dinheiro lá no armário, debaixo do colchão, do bolso. Velho anda muito com dinheiro no bolso. Aqui o dinheiro todinho. Chega, sabe a palavra assim. Então a primeira coisa que eles querem fazer é pagar, né? Então são pessoas assim, são incríveis. Você trabalhar com pessoas humildes que eu digo assim, de vida, é muito Simples, lindo. né? Simples, Eu falo pessoas que simples. Eu sempre falo que a simplicidade é o que está em falta em nosso meio. E é uma riqueza. É uma riqueza. imensa. A simplicidade no falar, a simplicidade no agir. Simples, ser simples. E Sincero. honestidade, entendeu? Não é, isso não... E aí, quando a gente vê daquela humildade, a gente vê aquela simplicidade, aquela honestidade e reconhecimento pelo trabalho, aí a gente diz que a gente pensa, nós não precisamos desse dinheiro aqui, a gente não precisa. O que a gente precisa era daquela energia, era daquele copo com água que eles pegam, aquela fruta que eles tiram do pé na mesma hora, sabe? Então, assim, normalmente são nessas casas que a gente sai com a jaca, com a macaxeira, Aí é bom, com né? uma mamão, com uma frutinha Me chama. fresca, uma palma Pressa de de banana. motorista, eu vi se eu vou lá pra comer uma jaquinha, Eu mamão. vou, nem que seja para fazer uma oração lá. Jesus, abençoa essa casa. E aí eu Amém. venho com a jaca. Mas é justamente aí onde a gente recebe. A gente recebe muita coisa. A gente recebe galinha. Olha aí, Recebe ia perguntar, um queijo. bode, receber um bode. É muito gratificante. Mas o que mais a gente recebe é carinho, consideração, Show. respeito, sabe? Tem gente que olha pra você assim, é interessante. Esses dias eu tava precisando de uma pessoa pra trabalhar. Ficar lá em casa, cuidar dos meninos, fazer as coisas, né? É bom. Eu não gosto de chamar empregado. Não é meu empregado. É uma pessoa que é uma parceira minha, né? Uma pessoa Sim. que vai trabalhar lá na minha casa é parceira minha, porque tá ali, são os meus olhos em relação aos meus filhos. O meu maior tesouro. É a minha casa e os meus filhos entregues na mão daquela pessoa. Eu tô imaginando agora a triagem. Não, foi tranquila. Essa foi tranquila. Aí veio A triagem, cara, com a triagem. Você vai ser meus olhos. Aí coloquei a pessoa, né? Alguém identificou pra mim, uma pessoa conhecida identificou, já trabalha comigo no CTA. Aí disse assim, eu tenho uma pessoa muito boa. Eu disse, é boa mesmo, boa. Vamos mandar. Ela dizia assim, de forno a fogão. Eu disse, bora, forno a fogão. Gosto de menino, gosto de criança, ótimo, vamos embora. Aí essa criatura foi lá pra clínica, já no dia antes de começar a trabalhar. Aí foi lá, eu botei ela no carro, disse, vou levar você lá em casa, você vai comer a casa, né? E a gente ia acertar tudo direitinho, amanhã você já sabe como é que vai chegar, beleza. E eu, no carro, né? Falo pouco, eu falo pouco. E falando, e ela já sabia que eu era Débora, né? Mas não sabia que era Débora Delicato. Aí eu, belelei. Se eu não posso perguntar uma coisa à senhora, até agora eu não tenho nem direito de falar as perguntas. Aí eu pensei que ela ia perguntar salário, folga. Não, ela disse, a senhora é Débora Delicato da rádio, é? Assim, Ó. Me lascou. agora ela já sabe quem eu sou. Eu disse, pronto, então não preciso falar mais nada não. É só você chegar e ver a casa como é. Ah, pronto, aí deu certo. Ela já está comigo há 15 dias, né? Já está comigo há 15 dias.
Mas assim, meu filho que tem um problema muito sério de relacionamento, imagina pra mim a riqueza que não é. No outro dia, ela começou a trabalhar no dia. No outro dia, meu filho estava abraçando ela. Então, pra mim, já me conquistou. Eu conquistei ela, eu acho que pela rádio, né? Acho que pela rádio. E ela conquistou eu porque o menino tava abraçando ela. Então, é perfeito, combinou. E aí, com essa intensidade toda, que é uma loucura, eu percebo que tua vida é uma loucura. Como tu cuida? Família, Sendo filhos, louca como mesmo. empresária, trabalhando, Sendo vivendo, se divertindo. louca. Qual é a diversão? Só louca, né? Só sendo louca, ele não tem segredo, não. É aquilo que, como você falou, né, do Eltinho, é viver o agora. Eu tento viver o agora e aí no final do dia eu deito a cabeça no travesseiro, às vezes eu acordo de madrugada e fico pensando, me apego muito a Deus. Eu me considero hoje uma pessoa um pouco afastada, né, desse propósito de Deus. Eu ainda não encontrei o meu propósito. Eu me pego assim, eu me vejo uma pessoa muito articulada no termo de falar para as pessoas, né? Então eu gosto de fazer isso, me distrai muito, me motiva, mas às vezes eu parece que eu ainda não me encontrei no que é que eu tenho para fazer, porque não existe a pessoa fazer tudo isso na vida não, mesmo não dá para ser assim, porque senão eu vivo no 220 ou desliga de vez. Aí é quando eu vou para um meu socorro, né, uma terapiazinha com agulha. Eu digo, cara, qualquer dia ela vai ter que meter a agulha no canto que não pode meter, porque que tem que... Ou então eu vou ficar assim, parada numa cama cheia de agulha pra ver se ela faz a terapia completa, porque, né, Karizinha? Aí tem que botar a agulha até onde Deus duvida, porque assim, chega uma hora que a máquina pira, a máquina para. Então, no momento em que você quer abarcar tudo, não dá pra gente dar conta de tudo. Então a gente tem que começar a fazer escolhas. Sendo que muitas escolhas vão fazer acontecer o quê? Mudanças. Então, a palavra mudanças, para mim, ela é um pouco traumatizante, porque eu perco muitas coisas. Quando a gente muda, quando a gente tem que escolher, quando a gente tem que optar, a vida da gente parece que faz assim. E por mais que eu tenha muita fé em Deus, em que as coisas vão dar certo, porque a gente, graças a Deus que a gente tem isso, né? Graças a Deus, a gente tem Deus. Né? E a gente tem essa fé nele, nos propósitos dele. Mas, às vezes, a gente fraqueja. Não tem como, de vez em quando, a gente não chorar, não bater o desespero, de que, às vezes, querer correr doida, né? Porque não é fácil, realmente. É a rotina da pessoa. Acorda, já tem todo um planejamento do dia, que nem sempre vai ser daquela forma. Não, às vezes, não vai correr daquela forma. São duas crianças gritando do seu nome o tempo todo. Porque, assim, a palavra mais doce que existe é mãe. Mãe. É mãe pra comer, é mãe pra cagar, é mãe pra se limpar, é mãe pra mijar, é mãe pra tomar banho, é mãe pra fazer uma tarefa, é mãe pra dizer onde é que tá uma roupa, é mãe pra botar pra dormir, é mãe pra fazer carinho, é mãe pra tudo. Eu não consigo cagar sem ter ou o cachorro ou um dos meninos me vendo. Não, é impressionante. Então, assim, é muita coisa. Se eu não botar comida pro cachorro, ninguém bota. Se eu não der essa atenção pros meninos, é muito difícil chegar alguém pra dar. Quem tem que escolher? Se alguém me deixar hoje, não tiver mais ninguém trabalhando na minha casa, quem lava roupa, quem passa roupa, ou quem vai atrás de fazer isso, quem vai... É Débora. Então, assim, você se vê dona de algumas empresas, funcionária de um local do município, aí você faz atendimento com outros profissionais, aí você é mãe de 2 crianças, você tem que ser amiga presente também para a vida de algumas pessoas. Aí tem um momento de Deus que nem sempre você vai conseguir chegar numa instituição para receber aquela palavra, aí às vezes você fica bem perdido em casa tentando buscar aquela palavra. Então é loucura. Então, assim, dá pra você dizer assim que é legal viver uma vida louca? Não. Então, muitas vezes, é um desafio por isso. Às vezes a gente tem que dar uma freadinha, tomar aquele café amargo, fazer assim... No café com eles. É. Tinha um amigo meu começar... que dizia que pra ser doido tem que ter muito juízo. E de fato, velho, porque é uma loucura a rotina do nosso dia a dia. E assim, eu não tenho ainda a experiência de filhos, né? Mas eu vejo a experiência de vocês, eu vou cara ter. Já tá vomitando. Olha, tá enjoada. Eu já fico me perguntando, sabe o quê? Assim, quando eu me vejo, dia de final de semana que eu tô com os meninos, que é mais o que acontece quando eu tô com eles. É tão intenso a vida quando você tem filho, sabe? Sabe o que é você sair do trabalho e dizer assim, ai, vou chegar em casa e relaxar? Não tem isso. Eu vou tomar um banho, mesmo que não esteja gastando tanta água, que já nem pode, mas a gente já tem que ter essa responsabilidade também com a água. Mas sabe aquele banhozinho assim, hoje eu vou demorar mais uns 5 minutinhos no banho quente? Não existe isso. Você dizer assim, eu vou fazer uma comida só pra mim, me preocupar só comigo, não existe mais isso. Isso é bom, é maravilhoso. Filho é a coisa melhor do mundo.
Mas, assim, a gente não tem tempo pra gente. Não tem tempo pra gente. Ser mãe acabou-se o tempo pra você, né? Então, você abre mão de muitos planos, abre mão de alguns sonhos, a não ser que os seus planos e sonhos eles estejam inseridos com o tempo que você tem que dedicar pra eles. E qual é o tempo que se tem pra uma pessoa que vive tudo isso que eu vivo hoje? Nenhum. Então, meus estudos, minhas faculdades, eixas, né, de sexualidade humana, pompoarismo, não sei o quê, é naquelas brechas de tempo, pelo celular, por um computador que agora está emprestado para a filha assistir essas aulas online, que é uma loucura esse ano. Esse último ano é uma coisa louca, né? Não dá muito para falar sobre ele, mas eu tô falando da vida como um todo. Então é muito estranho. E hoje eu me pergunto assim, quando eu tô lá e os meninos estão na televisão, enquanto eu tô fazendo uma comida, alguma coisa, lavando uma roupa, se eu não estiver com alguém, ajeitando uma coisa da casa, eu me pergunto assim, meu Deus, o que é que eu fazia com esse tempo? O que é que eu faria no tempo em que eu não tinha os meninos? Eu não sei mais. O que é não ter eles, entendeu? Ter eles dificulta muita coisa. Muita Mas coisa. ao mesmo tempo você não se vê mais. Né? Não tem como. Então, assim, e eu fico pensando também, aliás, então, o que é que eu fazia? Né? Já se passaram, o Matheus tem 8 anos, vai fazer 9. Mas há 9 anos atrás, o que é que eu fazia? Eu acho que me sobrava tempo, mas eu não consigo pensar nesse tempo sobrando. Entendeu? Eu prefiro essa sobra de tempo ser com ele mesmo. Então a gente às vezes reclama, vive na loucura, mas reclama, mas gosta, mas né? É uma loucura, é filhos e a vida é assim. Show. Show de bola. Perfeito. Alto transbordo, tudo de bom. Muito Papo bom. surreal. E agora, pode deixar sua mensagem. Antes dela deixar a mensagem, Mais um gole de café amargo. toma um golinho aí. E frio é que é horrível. Pode dizer que não quer mais, pode deixar antes de acabar. Pode. Fica à vontade, fica à vontade. Pode. Não. Pessoal, vão lá nas nossas redes sociais, Café com Eles, tá bom? Nosso youtuber vai estar lá 8 vídeos já. Eu acho que tem mais. Tem mais, Tem mais. 9 com esse que vai sair. Então a gente pede a você que se inscreva no nosso canal, que curte, compartilha, deixa um comentário, tá bom? Dê Segue like, dê também like. a Dê nossa like, amiga. like, Qual é a tua like. rede social? Débora Delicado. Débora Delicato. Faz isso pra gente, tá joia? Não esquece também do Spotify. Quiser seguir a gente Isso. lá. Lá tá saindo os nossos podcasts. Não tá conseguindo assistir os vídeos? Coloca um fone de ouvido e vai no Spotify que tem lá os áudios. É isso aí. Beleza? Não esquece. Deixar sua mensagem. Mensagem final. Uma mensagem também para o público que tá nos assistindo, porque é importante. Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. Prazer não, mais uma satisfação. vez. Mas eu Tô já brincando. expliquei pra Eu você já- o que é eu prazer. Prazer, olha, eu sinto prazer ao acordar e sentir que eu consegui acordar e que eu estou bem, que meus filhos estão bem, que tudo está bem, isso dá prazer. Então, é porque vocês estão com frescura de dizer, não, de achar que prazer... Isso foi o tio, né? Foi porque você não viu que é Eu outro eu vou dar uma puxada na orelha dele. Então, assim, mas é sim uma satisfação, mas também um prazer estar aqui, porque me faz alegre. Me faz alegre Show. nesse momento. E que a gente possa... É muito bom a gente poder compartilhar sorrisos, histórias, sejam elas mais duras, sejam elas mais leves. Porque eu acho que em todo momento da vida, Elierton e Mano, sempre tem alguém que está ali para nos admirar, né? Então a gente sempre vai ser um espelho para alguém. Sim. E como a gente também vai ter alguém de espelho. Então sempre tem alguém nos olhando, sempre tem alguém pior do que a gente e sempre tem alguém melhor do que a gente. Mas é melhor a gente tentar se espelhar, não é se comparar, não é ter inveja, não, mas é a gente se espelhar. A gente ter pessoas que possam nos inspirar a ser melhor, a ser mais, a fazer mais por nós e pelos outros. Eu acho que isso é muito importante na vida. Eu costumo dizer que é interessante a gente fazer muito prática de caridade, né? Então, uma mensagem que eu quero deixar para as pessoas, além da empatia, a gente saber se colocar no lugar do outro nas situações, a gente também se colocar nos outros que estão menos favorecidos do que nós. Então, nessa pandemia todinha, por exemplo, em momento nenhum me faltou a comida de casa, né? Então, acho que para você também não faltou, para você também não faltou. E é o que eu sempre digo assim, é que a gente não estamos no mesmo barco. A gente pode De estar no jeito mesmo nenhum. mundo, no mesmo mar. Então, quando você tem uma visão como essa que você está passando, isso é uma visão diferente. É onde eu vejo a humildade, a simplicidade, porque você olhar para outra pessoa de uma forma diferente. Porque eu tenho o que comer. E quantas pessoas não têm o que comer? Pois é. E assim, e como a rua tá vazia, as pessoas que não têm o que comer, que normalmente pedem, e que eu vou dizer a você, deve ser muito humilhante ter que pedir, ter que ficar na porta de um supermercado esperando uma criatura divina sair e diga assim, tome. Não é, porque tem gente que não pede dinheiro mais. Tem gente que diz assim, me dê
um pão, me dê um pacote de biscoito, um pacote de bolacha, me dê alguma coisa para tirar a fome daquele dia. Esses dias eu voltando com minha filha de Recife, um rapaz pediu um pacote de biscoito naquele negócio de combustível, como é que a gente chama? Conveniência. E aí Nanda, né? Maria Fernanda, ela é muito empática também. Ela disse assim, mãe, não vamos dar só o que ele comer não, vamos dar também o que ele beber. Aí pegou um Nescau, pegou ali, eu disse, pega o melhor biscoito que você compraria pra você. Ela comprou e ela deu a ele. Então assim, ele olhou assim, ele disse, obrigada, princesa, falou pra ela. E aquilo ali pra ela foi um alimento de vida, Sim. Né? Aquele olhar de uma pessoa tão maior do que ela, mas naquele momento tão inferior a ela na questão situacional. Então ele deixou aquela mensagem, chamou ela de princesa, gratificou ela com essas palavras. E aí ela se sentiu feliz com isso e ele mais ainda, né? Podia ser que ele não tivesse o que comer mais tarde, mas ali ele estava sustentado naquele momento da fome, né? Então, e eu acredito muito que essa nossa educação, eu tenho minha filha também, e acontece muito esse comportamento com ela, e eu percebo que é essa nossa educação que vai transformar um Brasil melhor, até um mundo melhor. Deus permita. Porque Deus assim, permita. eu não tenho muita confiança em muita coisa e nem pessoas. Mas quando eu vejo a educação que eu dou à minha filha e eu vejo pessoas como você falando isso da sua filha, eu percebo que talvez um futuro melhor a gente pode até não ver. Mas vai ser diferente. Eu vejo Deus muitos permite. pais. Sabe o Gelierton, já meu irmão mais velho, né? Uma vez eu perguntei a ele se ele queria ter muitos filhos. Ele disse, eu queria ter uns 5, 6, 7 filhos. Eu disse, danou-se tanto assim. Ele disse, sim, porque se eu sou uma pessoa boa e eu estou casado com uma pessoa boa, então provavelmente eu vou colocar no mundo 5, 6, 7 pessoas Boas. que vão ser boas, porque tudo depende da nossa educação. Então, assim, hoje, quando eu vejo meus 2 filhos e eu tento passar para eles esse meu jeito de comportamento, de olhar as pessoas, de caridade, de chegar assim, você tem tudo para comer, você tem tudo, né? Então, eu sempre rezo com os meninos de noite e digo assim, vamos agradecer a Deus. Então, até eu tenho uma rezazinha que eu que inventei e hoje é uma coisa meio que decorada, porque no começo, né, os meninos de meses e os pouquinhos anos, você não tem como só orar. Então eu fiz uma rezinha, né, para eles, então eles sabem aquela rezinha de cor e sempre tem ali agradecer a comida na mesa, né, os meus coleguinhas, a minha família e a minha saúde, né, então são as coisas que a gente normalmente agradece. E é isso mesmo, a gente tem que agradecer o que nós temos na mesa, os colegas que nós temos, os amigos que nós temos, a família que nós temos e a nossa saúde. Porque se a gente tiver isso aí, a gente tá bem, a gente tá rico demais. E é justo essas coisas que as pessoas muito humildes, né, humildade eu falo de dinheiro, não tem, né? Tem gente que, na verdade, tem muita riqueza financeira, mas que tem tanta pobreza de espírito, e tem gente justo diferente. Normalmente você chega em casas muito pobres, eu vou falar de pobreza financeira, tem casas muito pobres, mas que essas pessoas são tão ricas de alegria, né? Onde tem ali De muitas amor, vezes um pão. paz. Isso. Quando eu fazia umas campanhas de caridade lá em Olinda, né? Em Recife, normalmente as casas que a gente batia pedindo alguma coisa, quanto mais humilde era o ambiente que a gente estava, mais a gente conseguia arrecadar. Né? Então a gente mostra, na verdade, a diferença das pessoas. Sim. Tem uma frase que é linda que diz assim: eu conheço pessoas tão pobres, que a única coisa que tem é dinheiro. E isso tem muito mesmo na sociedade. Pessoas muito, muito pobres, que a única coisa que tem é dinheiro. Né? Então, assim, vamos tentar conquistar riquezas que a gente possa distribuir de uma forma sem estar distribuindo bens materiais, mas também fazer da nossa parte a distribuição de bens materiais para quem tem a pobreza também desses bens materiais. E é isso, é agradecer a oportunidade de sentir a presença aqui, de uma energia muito boa com vocês. É maravilhoso estar aqui. E daí, vocês né? também. Até com a plateia ali, uma Não plateia toda mascarada. E até a próxima. Aí curta o canal dos meninos aí, é muito bom. Uhul. Quem for convidado, se chegue pra cá pra tomar um café doce, depois eles terminam com um café amargo, mas tá bom, não dá pra ser tudo docinho, né? Só doce é estar com eles aqui. Uhul! Valeu. Tamo junto até depois do fim. Deus abençoe sua vida. Valeu. Uhul! E aí, Débora? Que café.